A paz do Senhor para todas, para todos. Estamos de volta às nossas lives de quinta-feira. Hoje nosso tema está um tema abençoado: os segredos da liderança de Jesus. A gente vai aprender bastante. A Mandinha já entrou aí, irmã Cione também. Estão me ouvindo bem? Vou falar baixinho hoje, não vou poder falar muito alto. Mas se estiver ouvindo bem, tá dando para ouvir direitinho? Com muita alegria, Irmocione, tudo bem? Interessante que a pessoa de Jesus é um homem muito falado, né? Muito pensado, muito refletido, muito conhecido. Amém. E Jesus, ele tem dois aspectos interessantes que a gente precisa considerar. Nós temos que considerar a pessoa de Jesus. Para você ser salvo, você precisa considerar a pessoa de Jesus. Mas Jesus também deixou princípios. Então existe a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. Quem segue a pessoa de Jesus é salvo. Quem segue os princípios de Jesus tem sucesso na vida. Existem muitas pessoas que elas não seguem a pessoa de Jesus, mas seguem os princípios de Jesus. E são pessoas bem-sucedidas. Eu já falei aqui em algumas lives que existem pessoas que elas não são nem cristãs, não são evangélicas, mas elas seguem a Bíblia, porque elas consideram a Bíblia um livro milenar e o livro do sucesso. Então, hoje nós vamos falar não somente da pessoa de Jesus que traz salvação, porque não existe outro nome em que devamos ser salvos, isso a palavra de Deus diz, mas hoje eu quero falar dos princípios de Jesus. Jesus nos deixou princípios de sucesso. Qualquer pessoa, sendo salva ou não, crendo na pessoa de Jesus ou não, se seguir os princípios que ele deixou, vai ser uma pessoa de sucesso. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu queria começar essa live com 2 versículos que são muito conhecidos, mas hoje a gente está falando os segredos da liderança de Jesus. Segue o líder, né? Vamos usar muito esse jargão aqui. Segue o líder. Jesus falou assim certa vez, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, o próprio Jesus faz um convite às pessoas. Ele é o líder que convida as pessoas. Vocês estão sobrecarregadas? Vocês estão cansadas? Vem após mim. Vem, siga-me, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele é um líder por excelência. Aliás, o maior líder de todos os tempos. Ninguém tira essa liderança de Jesus, essa marca de Jesus. Ele é o líder. Ele é o líder por excelência. Um outro texto muito interessante, bem conhecido também, é de João 10. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, olha aí, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Então, Jesus faz aqui uma metáfora, ele usa a metáfora de ovelhas, porque realmente, se tem um bichinho que reconhece a voz do seu pastor, são as ovelhas. Então, Jesus está dizendo aqui que quem é a ovelha dele, reconhece a sua voz. Então, quando ele chama, as suas ovelhas o seguem. Então, hoje a gente vai falar dos segredos da liderança
de Jesus. Eu já expliquei agora no início, né, que existem dois aspectos para a gente considerar em Jesus: a pessoa de Jesus e os princípios que ele deixou. Quem quer ser salvo precisa seguir a pessoa de Jesus. Quem quer ter sucesso precisa seguir os princípios de Jesus. Então a gente vai falar hoje sobre isso, segredos da liderança de Jesus. Não sai daí que você vai aprender bastante. Vamos lá. Vamos falar um primeiro segredo aqui, um dos segredos. Essa live vai ser dividida em duas partes, porque não tem como eu falar tudo hoje, tá, gente? Jesus foi um solucionador de problemas. Um verdadeiro líder, ele é um solucionador de problemas. Jesus foi um grande líder porque ele era um solucionador de problemas. O seu sucesso e a sua felicidade na vida dependem da sua boa vontade em ajudar alguém a resolver o problema dele. Então, eu não sou a primeira pessoa que vou falar isso, com certeza você já ouviu isso de outras pessoas falando, né? Pessoas bem-sucedidas, elas são solucionadoras de problemas. Um grande líder é uma pessoa capaz de solucionar grandes problemas. E Jesus foi um grande líder porque ele solucionava problemas. Você vê, se você pegar os evangelhos, né, que contam a história de Jesus, milhares de pessoas estavam sobrecarregadas, estavam cheias de culpa, né? E Jesus oferecia perdão para essas pessoas. Você vê nos evangelhos que milhares de pessoas estavam morrendo de fome espiritual, que é a pior fome que tem, né? Não é a física, é a fome espiritual. E Jesus falou para essas pessoas: eu sou o pão da vida. Então, olha só, Jesus era um solucionador de problemas. Ele olhava, ele identificava nas pessoas aquilo que elas precisavam e Jesus solucionava esse problema. Centenas de pessoas na época de Jesus tiveram enfermidades no corpo. E a Bíblia fala em Atos 10:38 que Jesus andava por toda parte fazendo o bem e curando todas as pessoas oprimidas pelo diabo. Então, olha só, muitos estavam possuídos por espíritos malignos e Jesus libertou essas pessoas. Então, Jesus, por onde ele passava, ele solucionava problemas. Jesus foi um grande líder porque Jesus não corria dos problemas. Ele era um solucionador de problemas. Então, fica um princípio importante para mim e para você. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Aprenda a solucionar problemas. Aprenda, entenda que você precisa, para ser um grande líder, você precisa ajudar as pessoas a encontrar-se, né, naquilo que elas precisam. Então, grandes líderes, eles se preocupam com as pessoas. Grandes líderes não fogem de problemas. Grandes líderes são solucionadores de problemas. E quando você é um solucionador de problema, as pessoas querem estar junto com você. As pessoas querem te ouvir. As pessoas querem aprender com você. Você vê que as pessoas, na época de Jesus, nos evangelhos, conta muito bem essa história, as pessoas se assentavam durante dias e dias e dias para ouvir Jesus, porque diante de Jesus elas estavam solucionando os seus problemas, não somente no corpo, mas também na alma. Jesus trazia paz para o coração das pessoas. Jesus trazia perdão para as pessoas que estavam sofrendo com culpa. Então, a vida fluía de Jesus. A alegria para as pessoas fluía de Jesus. Jesus trazia paz interior para as pessoas, perdão para as pessoas, cura para as pessoas, saúde para as pessoas, liberdade financeira para as pessoas. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, quais os segredos da liderança de Jesus? Por que Jesus foi um grande líder? Porque ele era um solucionador de problemas. E tudo que Deus cria é para solucionar um problema. Toda pessoa que Deus criou foi para solucionar um problema. Então, pense, qual a contribuição que você pode dar para as pessoas? Qual é a contribuição que você pode dar para as pessoas? Porque pessoas de sucesso, elas não pensam em receber, gente.
Receber é uma consequência. Pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, elas pensam em doar, elas pensam em dar, elas pensam em agregar alguma coisa a alguém. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma solução para a vida de alguém. A nossa vida precisa ser pautada para ajudar pessoas, para tirar pessoas da dificuldade, tirar pessoas do apuro. Então, Deus precisa nos usar, me usar e te usar como um solucionador de problemas, como alguém que pode resolver o problema de alguém. Gente, muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra. É uma palavra, é uma frase, é uma chave que vai virar, né, a vida da pessoa, que vai trazer uma nova visão para a pessoa. Então, Deus quer fazer isso. Então, como eu falei no início, para você que está chegando agora, existem dois aspectos importantes que nós precisamos considerar na vida de Jesus: a pessoa que ele é e os princípios que ele deixou. Eu estou repetindo isso porque tem gente chegando agora. Para você ser salvo, você precisa seguir a pessoa de Jesus, porque não existe outro nome na qual nós possamos ser salvos. Não existe. A própria Bíblia fala isso. Para você ser salvo, você precisa da pessoa de Jesus. Agora, para você ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada, você precisa seguir os princípios de Jesus. E o que eu disse no início, eu vou repetir de novo. Muitas pessoas não são nem cristãs, mas elas seguem os princípios de Jesus para terem sucesso. Pessoas que eu leio bastante, né? Eu leio muitos autores cristãos e seculares. Então, eu assisto palestras, eu faço cursos, e várias pessoas que eu já assisti palestras, já vi livros, já li livros, elas falam: olha, eu não sou cristã, mas eu sigo os princípios de Jesus para ser uma pessoa de sucesso. Então você percebe que para ser bem-sucedido na vida, você precisa seguir os princípios de Jesus. E Jesus foi um grande líder. Um outro segredo da liderança de Jesus, porque Jesus foi um grande líder, o melhor, segue o líder, né? Segue o líder. O líder é Jesus. Por que ele foi um grande líder? Porque Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus ia onde as pessoas estavam. Isso é muito interessante. Alguém precisa de você. Alguém precisa de mim. Nem sempre essas pessoas vão vir para nós. Muitas vezes nós teremos que ir ao encontro dessas pessoas. Então, Jesus não esperava que as pessoas viessem até ele. Claro que ele fazia o convite, mas Jesus andava. Eu acabei de ler aqui um versículo em Atos, né, que Jesus andava por todos os lugares fazendo bem, curando. Ele ia onde as pessoas estavam. Então, para você ser uma pessoa abençoada, de sucesso, você precisa sair do lugar que você está. Parece uma coisa simples, mas não é. Você precisa sair do lugar que você está. Pega o telefone, liga para alguém, manda uma mensagem, faça uma cartinha, manda um zap. Sucesso envolve gente. Não existe sucesso sem pessoas. E nem sempre essas pessoas vão vir até você. Você deve ir até elas. Então, pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, elas são acessíveis. Grava isso. Pessoas bem-sucedidas, elas são acessíveis. Jesus era o Filho de Deus e era acessível. Ele era acessível às pessoas. Por isso ele foi um grande líder. Hoje a gente vê alguns líderes, né, por aí, que para você falar com ele é uma burocracia só. Não, você não pode falar comigo, não. Tem várias pessoas cercando, segurança, liga para a secretária, liga para não sei para onde, liga não sei para onde, liga não sei para onde. É uma dificuldade para falar com algumas pessoas aqui no planeta Terra. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, ele era acessível. Qualquer um podia chegar perto de Jesus. Pessoas importantes, soldados, imperadores, né, pessoas da alta elite e pessoas também pobres, pessoas que não tinham status social, e Jesus era acessível a todas as pessoas. Jesus tratava com amor todas as pessoas. E isso é muito interessante. Então, Jesus era uma pessoa alcançável, por isso ele foi um grande líder. Pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que estendem a mão. Elas são alcançáveis.
elas não temem rejeição. Elas acreditam que o que elas têm para oferecer é importante. Então, Jesus abre mão do seu conforto, né? Jesus deixa o céu, a presença do seu Pai, a presença dos anjos, né? E ele entra no planeta Terra, ele entra nessa atmosfera empoeirada, ele entra na vida das pessoas que precisam dele. Por isso, Jesus foi um grande líder, o maior, o melhor. Ninguém supera a liderança que Jesus teve, porque ele ia após as pessoas, ele era alcançável. Jesus ia onde as pessoas estavam. Então, ser bem-sucedido no que você faz tem a ver com alguém e tem a ver com um lugar, tem a ver com pessoas. Então, não adianta, você nunca será bem-sucedido se você se afasta das pessoas. Você nunca vai ser bem-sucedido se você afasta das pessoas. Jesus nos ensinou isso como um grande líder. Ele era acessível. Então nós precisamos ir onde as pessoas estão. Esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Então, primeiro segredo, o que a gente falou aqui logo no início? Qual foi o primeiro segredo de Jesus? Jesus era um solucionador de problemas. Segundo segredo, Jesus ia onde as pessoas estavam. Segundo segredo. Terceiro segredo de Jesus, porque Jesus foi um grande líder. Ninguém superou Jesus na liderança. Ninguém, nenhum ser humano superou Jesus em liderança. Terceiro segredo de Jesus. Jesus separava tempo para descansar. Jesus separava tempo para descansar. Fadiga e cansaço podem custar caro. Fadiga e cansaço podem custar caro. Uma mente cansada raramente vai tomar boas decisões. Jesus nos ensinou isso, gente. Uma decisão ruim pode gerar inúmeras tragédias. Descanso e lazer não são pecado. Descansar não é pecado. Se divertir um pouco, sair um pouco da rotina, não é pecado. O tempo de descanso é um tempo de reparo. Descansar não é perda de produtividade, é tempo de renovação, é tempo de receber. Quando você descansa, você ajuda a liberar o seu potencial. Eu não estou falando de divertimento o tempo todo, porque divertimento o tempo todo atrapalha propósito, tá? Não estou falando disso, mas eu estou falando que você trabalha muito, você também precisa tirar um tempo para descansar e para relaxar. Jesus foi um homem de ação. Jesus andava por todo lado, né? Jesus lidava com gente, lidava com pessoas. Jesus produziu muito, Jesus curou muitas pessoas, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus andou entre as pessoas, mas Jesus também sabia da necessidade do descanso e do repouso. Em Marcos 6,31, anota esse versículo para você ler. Marcos 6,31 diz assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, Jesus ele nos dá exemplo que a gente também precisa tirar um tempo para descansar. O tempo de trabalho é de dar, o tempo de descanso é de receber. Então, quando você trabalha, você dá. Quando você descansa, você recebe de Deus renovação para continuar o seu trabalho. Então, você precisa trabalhar e você também precisa descansar. O próprio Deus, ele nos deu esse exemplo. Deus criou a terra em 6 dias, mas separou o tempo para descansar no 7º dia. Será que Deus estava cansado igual a gente? Não. Ele descansou, né, no sentido de nos dar um exemplo também. Dar um exemplo para a sua criação. Que nós precisamos tirar esse tempo de descanso. Ele estabeleceu um princípio para nós. Quando a gente descansa, a gente está dizendo assim: eu não vou dar conta de tudo. E o ser humano ele precisa reconhecer que ele não dá conta de tudo. Deus, ele nos ensinou isso já no momento da criação. Ele já nos ensinou isso, quando ele descansou no 7º dia.
E hoje você vê que os judeus levam muito a sério o sábado, né? O dia do descanso. Deus nos deu esse princípio. É um princípio, gente. E Jesus fez a mesma coisa. Jesus compreendia o equilíbrio entre o descanso e o trabalho. E esta foi uma das razões por que ele conseguiu realizar tanta coisa em 3 anos e meio. É claro que Jesus, o amor dele estava sempre em primeiro lugar, né? Você percebe que Jesus também curou no sábado, né? Se ele visse alguém precisando de ajuda, independente que fosse qualquer dia da semana, ele estava ali para ajudar. Mas o princípio do descanso, né, foi respeitado. Jesus também separava tempo para descansar. A nossa vida, ela demanda muito, né? Nós trabalhamos muito, principalmente quem lida com pessoas, né? Quando você lida com máquinas é um pouco mais fácil, mas quando você lida com pessoas, as pessoas te exigem muito. Então, quanto mais sucesso você tem em alguma área da sua vida, quanto mais sucesso você tem na sua área de atuação, as pessoas vão exigir mais de você. Então você precisa ser sábio para tirar um tempo de repouso e um tempo de descanso. Então trabalha bastante, mas você também precisa desfrutar com entusiasmo. Se programar, né, tirar um dia da semana para descansar, tirar uma semana dentro de 3 em 3 meses, vou tirar uma semana para poder descansar, né, e descansar mesmo, descansar totalmente, fazer coisas diferentes daquilo que a gente faz todos os dias, né? Porque aí a nossa mente vai pensar com maior clareza, a gente vai tomar decisões melhores, nós vamos ver a vida diferente, de um outro jeito, a gente vai realizar mais em menos tempo. Então temos que aprender a descansar. Estamos falando aqui dos princípios de liderança de Jesus. São princípios de sucesso que qualquer pessoa pode tomar para si e ser muito abençoado. Então, nós precisamos também aprender a descansar. Jesus separava tempo para descansar. E esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Deixa eu falar um outro segredo da liderança de Jesus. Tem bastante gente aí com a gente. Deus abençoe vocês que estão aqui, tá? Sejam bem-vindos aqui. Jesus gastava tempo com planejamento. Segredos da liderança de Jesus. Por que Jesus foi um grande líder? Por que Jesus foi um grande líder? Porque Jesus sabia planejar. Campeões planejam. Nós precisamos entender isso. Campeões planejam. O planejamento é o ponto de partida para qualquer sonho ou qualquer alvo que você tenha. Se você tem um sonho e não planeja, você está delirando. Você não tem um sonho, você está tendo um delírio, né? Assim como o pastor Cláudio Duarte fala. Então, se você quer ver o seu sonho sair do papel, você precisa ter um planejamento. Se você tem um propósito, um alvo, você precisa planejar. Jesus foi um grande líder porque ele era um planejador. Jesus planejou um futuro para nós. Gente, sabe o que é isso? Jesus falou assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, olha só, Jesus é um planejador e ele disse isso pra gente, não se preocupem, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, Jesus é um planejador. Deus programou, Deus planejou o nascimento de Jesus milhares de anos antes de acontecer. Milhares de anos antes de acontecer, Deus já planejou o nascimento de Jesus. Deus planejou a crucificação de Jesus. Deus planejou a ressurreição do seu filho antes da fundação do mundo. Então, Deus é um excelente planejador e Jesus também é um excelente planejador. Por isso ele foi um grande líder. Líderes planejam. Onde está escrito isso? Vamos lá para Apocalipse. O livro da esperança. Tem muita gente que tem medo do livro de Apocalipse. Eu não tenho medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da esperança, é o livro da vitória do povo de Deus. Apocalipse 13:8 diz assim, olha o que está dizendo aí, 13:8.
adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você acha que Jesus morreu lá em Jerusalém há 2020 e poucos anos atrás? A morte dele estava planejada desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Deus é um excelente planejador. O plano, a Bíblia, essa Bíblia aqui, ou a sua Bíblia que você tem em casa, é o plano de Deus para nós. A palavra de Deus é o plano de Deus para o mundo, para a eternidade. Deus é um excelente planejador. Tudo que ele planejou para nós já está aqui. Sábio é aquele que lê a Bíblia. Sábio é aquele que coloca os princípios da Bíblia na sua vida, porque serão pessoas de sucesso. Então, a prova inegável que Deus pensa na nossa frente, né, é que a maioria das coisas que estão escritas aqui, ó, nessa Bíblia, são profecias, são descrições daquilo que ainda vai acontecer. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, né, um líder de sucesso, ai, Melissandra, mas eu não tenho nenhum cargo de liderança. Você é um líder. Você é um líder. Se você é uma mãe, você é um líder. Se você é um pai, você é um líder. Entendeu? Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada, você precisa seguir os princípios que Jesus deixou, porque Jesus foi um grande líder. Você tem que seguir pessoas de sucesso para ser um sucesso. Então, eu estou te orientando. Siga Jesus, siga o líder. O líder de verdade, o líder acima de todos os líderes é Jesus. Ele tem muitas coisas para nos ensinar, porque ele é o melhor líder que o mundo já conheceu. Então, elabore uma lista de coisas para você fazer. Escreva coisas que você deseja realizar. Não, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Eu tenho que organizar isso, isso e isso. Coloque a sua atenção naquela tarefa. Planejamento é o segredo do sucesso de uma grande liderança. O planejamento dá trabalho, planejamento é entediante, é chato, porém algumas vezes nós vamos ter que fazer coisas que a gente não gosta muito para a gente criar um futuro abençoado, um futuro que você queira. Então, vou dar um exemplo assim meu, né? Eu já escrevi 3 livros, Mulher de Visão, Príncipe da Água, infantil, e Quem Calou o Galo Cantou infantil. Eu precisei colocar metas para poder escrever. Agora mesmo já estou escrevendo mais um. E eu coloquei metas, pelo menos uma página por dia, para você conseguir. Porque se você não botar uma meta, o dia passa e você não consegue fazer. Então, de manhã, à tarde e à noite, eu tenho que arrumar um tempinho para escrever pelo menos uma página. Porque se eu escrever uma página por dia, metade do ano eu já vou ter um livro escrito. Então, você precisa colocar o planejamento na sua vida, se você quer ser uma pessoa abençoada e de sucesso. O segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Mike Murdock fala isso, né? O segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária. Campeões são campeões diariamente. Não o momento que ele sobe no pódio. Subir no pódio é só um detalhe. Quem é campeão é todo dia, né? Então ele tem um planejamento para todo dia, ele tem uma rotina de sucesso. Até a formiga pensa na frente, gente. O que o sábio falou? Vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, né? Então até a formiga ela planeja, ela pensa na frente. Então nós temos que seguir os princípios de Jesus para a gente ser um sucesso. Jesus tinha um plano. Jesus tinha um plano. Ele tinha um plano, por isso ele foi um grande líder. E esse foi um dos segredos do sucesso de Jesus. Catiane colocou aí, olha, eu não funciono sem agenda. Nem eu, Catiane, não consigo. Planejamento, depois que eu aprendi isso, minha vida tomou um outro rumo, né? Minha vida tomou um outro rumo. Tenho agenda no celular, mas não confio só na agenda do celular. Coloco a agenda de papel também, porque eu descobri que quando você escreve, o teu cérebro entende que aquilo é importante, entendeu? Então, eu tenho agenda lá no celular, eu coloco lá, mas eu também escrevo lá. Não, eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, né?
Isso aí é o segredo dos campeões, tá? Então, o que a Catiane falou aí, ó, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Inclusive, Catiane, tô esperando a nossa próxima live aí, hein? Nossa próxima live vai ser maravilhosa. Catiane é estudante de psicologia, nós fizemos uma live juntas aqui sobre filhos, né? Gerenciando as emoções dos nossos filhos, foi uma bênção. Já tá com bastante visualização lá. Se você não assistiu, gente, assiste. Quem tá aqui comigo, foi uma bênção, tá? Você, papai, mamãe, assiste que vai ser bênção. Próxima live eu vou falar com Catiane sobre temperamento. Como nosso temperamento pode ajudar ou prejudicar a nossa vida. Nós vamos falar sobre temperamento, personalidade, vai ser muito bom. Tô aguardando, hein, Catiane? Então vamos voltar aqui. Segredo da liderança de Jesus. Segue o líder. Segue o líder. Jesus pode nos ensinar muito sobre liderança porque ele foi o melhor líder que o mundo já conheceu. Jesus não se abalava por rejeição. Quer ser um grande líder? Não tema ser rejeitado. Jesus não se abalava por rejeição. Gente, rejeição não é fatal. Aprenda isso. Aprenda isso. Rejeição não é fatal. A rejeição é apenas a opinião de alguém. Tem gente que pega uma rejeição e joga para dentro dela e fica caída, desanimada porque alguém te rejeitou. Pelo amor de Deus, rejeição não é fatal. Deixa eu ler aqui o que a Catiane colocou. Sem contar que com a agenda nós não nos sobrecarregamos a mente, nós não sobrecarregamos a nossa mente. Muito bem, é isso mesmo, ó. Até porque temos uma quantidade de energia diária para usar, então precisamos escolher onde vamos gastar a nossa energia. Use agenda. Muito bom, isso é muito bom. O pastor Mike Murdock, ele fala isso. Ele fala assim, você tem que considerar o seu dia como se fosse um trem com 24 vagões. Eu aprendi isso com o pastor Mike Murdock. Você considera o seu dia, não são 24 horas, você considera 24 vagões. E você coloca em cada vagão a sua tarefa que você vai fazer. 8 vagões vai ser para mim dormir, 8 horas de sono. Quem consegue dormir 8 horas de sono, parabéns, porque eu não consigo. Eu não consigo, não porque eu não queira, porque realmente não dá por conta das minhas tarefas. Então, 8 horas, 8 vagões para o sono, 4 vagões para devocional, 2 vagões para devocional, 1 vagão para oração, o outro vagão para família, assim, você vai dividindo, Pessoas de sucesso têm rotina e tem agenda, tá? Eu podia dar vários exemplos aqui de pessoas de sucesso que têm uma rotina, tem uma agenda, segue uma rotina, tá bom? A Kátia falou que em breve nós vamos fazer a nossa live, vai ser bênção, com certeza, Kátia, tô esperando. Então, gente, mais um segredo de sucesso. Jesus foi um grande líder e ele tem muito para nos ensinar. Sabe o que Jesus nos ensinou? Rejeição não é fatal. Rejeição não é fatal. Bota isso na tua cabeça. É a opinião de alguém. Quem mais experimentou rejeição do que Jesus? Me fala. Quem mais experimentou rejeição do que Jesus? Jesus foi a pessoa que mais experimentou rejeição aqui. Olha, ele nasceu no estábulo. Preste atenção. Ele nasceu como um excluído da sociedade. Preste atenção nisso. Até hoje, 2023, apresentadores de TV menosprezam Jesus, fazem piadas de Jesus, fazem piadas daqueles que seguem a Jesus. Até hoje. O seu próprio povo o rejeitou. João fala assim, veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então, olha só, Jesus veio para o seu povo e o seu próprio povo não o recebeu. Então, presta bem atenção. Jesus desistiu porque foi rejeitado? Jesus foi um grande líder, mas ele foi rejeitado. Ele desistiu pelo fato de ter sido rejeitado? Não. Quando Judas o traiu, ele abandonou a missão? Só porque Judas traiu ele? Não. Ele sabia que não precisava fechar todos os negócios para ser um sucesso. Eu não preciso ter aprovação de 100% para ser uma bênção. Eu não preciso ter aprovação de geral para ser uma bênção. Jesus nos ensinou isso e ele foi um grande líder.
Ele prosseguiu com aqueles que discerniram seu valor. Então, segredo para você, quer ser uma bênção? Quer ser um sucesso? Presta bem atenção, não fica focado em rejeição. Sempre vai ter alguém para te rejeitar. Você precisa discernir o seu valor. Jesus conhecia quem ele era, Jesus sabia quem ele era, Jesus tinha uma identidade. Jesus sabia que os críticos dele iam morrer, mas que o plano dele seria eterno. Então presta bem atenção, foca na sua missão, foca naquilo que Deus te chamou para fazer e não esquenta a cabeça porque tem gente rejeitando não, porque nem Jesus ele foi aceito por 100%, mas mesmo assim ele foi o maior líder que já existiu. Jesus se dispôs a experimentar, a passar pela dor para criar uma eternidade de ganho. Então presta atenção, nem todo mundo vai te celebrar. Nem todo mundo vai dar boas-vindas para o teu futuro. Quando você começar a crescer, é normal as pessoas te rejeitarem. As pessoas falarem assim, poxa, parece que tá com rei na barriga, é metida, né? O metido, é metida. Não, gente, porque você tem uma missão, você tem um propósito. Se você parar toda hora, porque tem alguém te rejeitando, alguém que falou um negócio de você, que não tem como você não vai dar conta da sua missão se você ficar ligando para crítica e para rejeição. Geralmente os críticos, eles são os medíocres. Geralmente quem te critica é aquele que não está fazendo nada. Entendeu? Ele tem tempo para criticar. Geralmente, não estou falando que é 100% isso não, mas geralmente quem vai te criticar é aquela pessoa enciumada, aquela pessoa que não tem propósito na vida, entendeu? Geralmente uma pessoa que construiu muito menos que você que vai te criticar. Então, nós precisamos aprender esses princípios com Jesus, que foi um grande líder. Alguém precisa do que eu tenho, então eu vou fazer por aqueles que precisam. Alguém reconhece o meu chamado, eu vou fazer por aqueles que reconhecem. Alguém precisa daquilo que Deus depositou na minha vida, eu vou fazer por essas pessoas. Eu não posso parar o que eu estou fazendo por conta de crítico. Então, nós precisamos entender isso, discernir isso. Esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Segue o líder. Jesus é o líder. Ele nos ensinou isso. Não fique focado em crítica, em rejeição. Faz aquilo que eu chamei você para fazer. Segue o teu destino, segue a tua jornada, segue a tua estrada. Não fica valorizando muito rejeição não, porque Jesus também foi rejeitado e ele não desistiu por conta disso. Uma outra coisa interessante da liderança de Jesus. Não vou falar tudo não, tá, gente? Não vou falar tudo porque não tem como. Eu vou fazer duas partes aqui, os segredos da liderança de Jesus. Jesus, ele estava interessado em multiplicar finanças das pessoas. Hoje, existe ainda, né, pessoas que elas não veem com bons olhos quando a gente fala de prosperidade. Para mim, a prosperidade não está acima de todas as coisas, não está, mas é uma parte importante da vida. E Jesus ensinou sobre isso também. Jesus ensinou também sobre finanças. Presta bem atenção, gente, a Bíblia, ela fala sobre tudo. Quem acha que a Bíblia é um livro para ignorante está redondamente enganado. Muito pelo contrário. A Bíblia é o manual do sucesso. Quem colocou a palavra de Deus na nossa mão foi o próprio Deus. Ele permitiu. A Bíblia teve vários inimigos ao longo do tempo. Houve várias tentativas de acabar com esse livro e nunca ninguém conseguiu. O livro mais traduzido do mundo, o livro mais lido do mundo, não é à toa, porque o autor está interessado que você conheça. Você só vai saber conhecer sobre Deus seguindo o manual que ele deixou para nós. A Marrom colocou aí, olha, não parem de seguir o líder por conta de Sambalates, com certeza, não podemos parar. Então, gente, presta bem atenção, eu falei e vou repetir isso. Eu já li muitos livros de pessoas que não eram nem cristãs, mas que consideram os princípios de Jesus para ter uma vida de sucesso. Eu mesmo aqui na minha estante tenho alguns escritores, alguns autores que não são cristãos, mas seguem princípios bíblicos, porque dizem que são princípios milenares de sucesso. Então você vê,
é até de se estranhar, né? Muitas vezes uma pessoa que nem cristã segue os princípios bíblicos para uma vida de sucesso. E uma pessoa que se diz cristã acha que não tem princípio bíblico, não tem princípio de sucesso aqui para a vida. Jesus, ele deixou isso pra gente, né? Deus, né? Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, ele deixou isso. Jesus, ele era uma pessoa interessada também nas finanças das pessoas, em ajudar e abençoar pessoas na área financeira. Isso é bíblico. Nós precisamos entender que o dinheiro, ele é uma recompensa. Presta bem atenção nisso. O dinheiro é uma recompensa. O dinheiro é aquilo que você recebe quando você ajuda alguém a conseguir o seu alvo, o seu objetivo. Por exemplo, eu sou professora, eu ajudo os meus alunos a crescerem academicamente, falando, né? Ensinando, né? Dentro da escola, as noções que eles precisam para eles serem pessoas bem-sucedidas. Como eu faço isso, eu recebo no final do mês um salário. Então, o dinheiro nada mais é do que a recompensa quando você ajuda alguém a atingir o seu objetivo. Eu trabalho numa fábrica, eu vou ajudar aquela fábrica a bater os seus recordes, a vender mais. No final do mês eu vou receber um salário por ter feito isso. Então, se a gente entender o dinheiro como uma recompensa, nós vamos aprender a lidar com o dinheiro melhor. O dinheiro é importante. Se você não mora numa casa sem dinheiro, você não paga conta sem dinheiro, você não tem um bom plano de saúde sem dinheiro, você não consegue satisfazer as necessidades da sua família sem dinheiro, você não dirige o seu carro sem dinheiro, tudo custa dinheiro, gente. Então o dinheiro é uma ferramenta e nós precisamos aprender a usar o dinheiro como uma ferramenta de sucesso, e Jesus falou sobre isso. Então, sua roupa custa dinheiro, seu brinco custa dinheiro, sua maquiagem custa dinheiro, seus livros custam dinheiro. A gente vive no planeta Terra e a gente precisa de dinheiro. E você acha que Jesus não falaria sobre isso com a gente? Claro que ele falaria, e ele falou. E ele nos ensinou sobre isso. O problema financeiro é uma das causas de divórcios. Tá? Uma das causas no topo de divórcio não é só problema sexual, traição, não é só isso não, gente. Problema financeiro já separou muitos casais, muitos mesmo. Então, Jesus, ele reconhecia a importância do dinheiro. Algumas pessoas têm uma visão assim totalmente equivocada de Jesus, né? As pessoas acham que Jesus era tipo um pedinte que perambulava, que usava roupa e sandália velha, que vivia de restos de comida. Não, gente, Jesus, ele nunca viveu assim. Jesus, ele era uma pessoa que ele era auxiliado por 12 homens, que foram 12 homens que ele escolheu para fazer a sua obra. Ele estava preocupado com a vida espiritual das pessoas, mas ele não era um pedinte, não. Ele tinha pessoas que estavam do lado dele para ajudá-lo, né? E, inclusive, tinha até um tesoureiro, que era Judas, que foi o traidor, né? Mas Jesus, ele sabia usar o dinheiro em benefício daquilo que era para ser usado. Judas amou o dinheiro. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Entendeu? Então, assim, existe uma diferença entre você usar o dinheiro como uma ferramenta e você amar o dinheiro sobre todas as coisas. O dinheiro, ele exerce um poder de influência muito grande numa pessoa que não é tratada no coração. Porque Jesus falou que o dinheiro, o princípio, né, do amor ao dinheiro é mamon. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. É uma entidade, né, que domina o coração das pessoas. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, demonizar o dinheiro não é uma coisa boa, porque o dinheiro apenas é uma ferramenta que precisa ser bem utilizada. É um fato da vida. O dinheiro é um fato da vida. E a Bíblia, ela ensina sobre isso. Ela fala sobre isso. Se você pegar todos os ensinamentos de Jesus, 20% do que ele falou foi sobre o dinheiro. Você sabia disso? Jesus falou sobre dinheiro quando ele fala da pessoa que vai fazer uma casa e não senta para ver os gastos, né? Jesus falou sobre o dinheiro quando ele falou na parábola dos talentos.
que o senhor da casa saiu e deu 1 talento para um, deu 3 para outro e 5 para outro, e eles tinham que granjear. Talento é dinheiro, gente. Jesus ensinou sobre uma verdade espiritual usando, né, a simbologia do dinheiro, de investimento. Jesus falou sobre investimento. Ele falando de uma realidade espiritual, mas ele usa o dinheiro como uma metáfora, né? E ao mesmo tempo ele ensina sobre dinheiro e sobre finanças. Então, presta bem atenção. Nas suas parábolas, ele mostrava às pessoas como prosperar financeiramente, usando os seus talentos, investindo aquilo que Deus tinha dado para eles. Vamos ler um exemplo disso? Está lá em Mateus. A irmã Sione disse que essa live está muito boa, glória a Deus. Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 25. Vamos ver aí se Jesus falou ou não falou sobre dinheiro. Vamos ver. Mateus 25, versículo 14. Olha aí, gente, versículo 14. Vamos ler alguns versículos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Bens é o quê? Riqueza, dinheiro, tá? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Preste atenção. E ganhou outros 5. Jesus ensinou a investir, gente. Preste atenção nisso. O outro que ganhou 2 também foi lá granjear. Mais 2. Mas o que recebeu apenas 1, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro. Olha aí. Catiane colocou aí, ó. Quantos ensinamentos valiosos. Estou aprendendo muito. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Que bom que vocês estão gostando. Então, gente, Jesus falou aqui sobre investir dinheiro. Investir dinheiro. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, quem tem a noção que Jesus está preocupado só com a nossa vida espiritual, está redondamente enganado. Jesus nos ensinou a investir. Jesus nos ensinou a investir. Ele usou algo material para nos ensinar, nos mostrando verdades espirituais também. Porque o que é a nossa vida? Nossa vida é um investimento para Deus, né? Nossa vida também é um investimento. Vai chegar um momento que o fôlego de vida vai sair de nós. E aí o que você investiu? Porque se você investir na terra, tu vai receber só na terra. Mas quando você investe também na vida espiritual, você vai receber lá de cima. Porque pensa bem, quando nós partirmos daqui, não vamos levar nada. Eu amo os meus livros, mas vão ficar todos aí. Entendeu? Eu amo anel, eu amo brinco, mas vai ficar tudo aí. Eu amo andar bem arrumada, estilosa, mas vai ficar aí também, tudo aí. Mas eu também quero receber lá de cima, porque a Bíblia fala que as minhas obras vão me seguir. Vai ficar tudo, mas as minhas obras, o que eu fiz para Deus, vai me seguir. Você acha, por que eu tô aqui hoje fazendo essa live? Por que eu faço lives toda quinta-feira? O que eu ganho financeiramente? Não ganho nada. Financeiramente não. Mas espiritualmente eu ganho muito. Porque vidas são edificadas através da palavra de Deus. Não é através da minha palavra. Porque eu não tenho nada, né, de muito bom para oferecer. Mas a palavra de Deus tem tudo de bom para oferecer. Então eu estou fazendo investimento em vidas, em pessoas. Pessoas estão crescendo, estão aprendendo a amar a palavra. Eu recebi um testemunho algum tempo atrás sobre isso. Olha, eu aprendi a gostar mais de Bíblia com você. Porque eu vi que tem coisas vivas dentro da Bíblia para mim. Eu achava que a Bíblia era uma coisa ultrapassada, uma coisa que não tinha muito valor para mim hoje, mas eu aprendi a amar a palavra através de você, né? Porque você fala com tanto amor, assim, sobre a palavra, e foi me contagiando, foi, sabe? Então, gente, é por isso que eu tô aqui.
toda quinta-feira, né? Não é fácil, às vezes é difícil, mas é um investimento para a glória, e investimento que eu nem sei onde está alcançando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. A gente nunca vai saber exatamente o que Deus está fazendo através de nós, né? Espiritualmente falando, muita coisa a gente só vai saber no céu, né? Onde essa palavra chegou, que coração alcançou e como vidas foram mudadas e transformadas através da palavra. Então, o nosso futuro, ele começa com aquilo que a gente tem na mão hoje. O nosso futuro começa com aquilo que a gente tem na mão hoje. Nada é pouco demais nas mãos de Deus, gente. O nosso Deus é um Deus multiplicador. Tudo é multiplicável. Jesus ensinou isso. Tudo é multiplicável. E todos nós recebemos alguma coisa de Deus. E nós temos capacidade de dobrar isso. O que eu recebi de Deus? Eu recebi um dom, eu posso multiplicar isso. Eu tenho procurado fazer isso. Eu recebi um talento de Deus, eu posso multiplicar isso. Assim como o dinheiro que eu posso investir, que eu posso colocar numa poupança, que eu posso aplicar espiritualmente e materialmente. Existem aplicações que nós podemos fazer com os nossos recursos financeiros e com nossos recursos espirituais. E Jesus mostrou que a verdadeira fonte de tudo é Ele. Ele mostrou isso pra gente. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial, Ele sabe aquilo que vocês precisam. E Ele nos ensinou um princípio de multiplicação, gente. Lucas 6,38, anota isso na sua Bíblia. Lucas 6,38. Jesus falou que uma das formas da gente multiplicar aquilo que Ele nos deu é dando. Olha o que Ele falou: deem, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dado a vocês. Deem. Vocês não sabem como que isso vai multiplicar na minha mão. Então não fica prendendo. É uma coisa que eu aprendi também com o Senhor. Quanto mais você prende, se você prende alguma coisa na sua mão, nada sai, mas também nada entra. Então não adianta ter mãos fechadas no reino. Nós precisamos dar, precisamos investir, precisamos, né? A gente tem que sair da nossa mão para que Deus faça voltar multiplicado para a gente. Nós precisamos entender esse princípio. Então deem e vos será dado. Dê e vos será dado. É um princípio que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou os pescadores onde lançarem as suas redes para apanhar peixes. Jesus falou ou não falou sobre finanças e multiplicação? Falou. Isso é um dos princípios de Jesus para o sucesso. Olha, vamos ler, porque eu ficar falando sem provar não é legal não, né, gente? Vamos ler Lucas, eu já estou terminando, gente. Lucas, capítulo 5, preste atenção. Olha como é que Jesus se preocupa com a nossa vida financeira. Lucas 5. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quer dizer, acabou a pescaria, gente, não tem mais nada, não conseguimos nada. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava no barco as multidões. Pedro emprestou o barco dele, né, para que Jesus pudesse pregar, mas não ficou sem recompensa não, preste bem atenção. Quando acabou de falar, Jesus falou assim: Simão, faze ao largo, lança as vossas redes para pescar. E Simão fala assim para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando Simão viu isso, se prostrou aos pés de Jesus e disse: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O que
Que mensagem Jesus passou aqui para Pedro? Pedro, não se preocupa com as suas necessidades. Trabalha para mim, que eu sei onde estão os peixes. Eu sei onde está o recurso. Eu sei o que eu vou fazer para te abençoar. Faz para mim. Gente, princípio de Jesus. Eu peguei isso para minha vida. Faz para mim. Vai lá. Abençoa. Vai lá. Dá. Abençoa. Eu sei onde estão os peixes. Peixe aqui era isso aqui, gente. Era do que eles viviam. Eu sei onde está o recurso. Eu sei onde está aquilo que você precisa. Então, ninguém perde por trabalhar para Jesus. Ninguém perde por seguir os princípios de Jesus. Jesus falou assim, eu sou líder, segue o líder. Eu sou líder. Não se preocupa com a tua vida, não. Eu vou fazer aquilo que você precisa, no momento que você precisa. Gente, é muito fácil. Quantas vezes Jesus fez isso comigo? Minha filha, se preocupa não. Eu sei onde está o recurso. E o recurso sempre veio. Eu já contei isso algumas vezes. Quem já me conhece há muito tempo sabe desse testemunho. Quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, eu pagava a faculdade de 6 em 6 meses. Hoje isso é impensável. Na época, eu pagava a minha faculdade de 6 em 6 meses. Nunca fui tirada da sala de aula por estar com mensalidade atrasada. Nunca deixei de fazer uma prova. De 6 em 6 meses eu pagava a minha faculdade. Eu ficava recebendo telefonema da faculdade. Dona Alessandra, a senhora não pagou a faculdade. Pode deixar, meu filho, eu vou pagar. Dona Alessandra, 3 meses atrasado, tem que pagar. Não, vou pagar, pô. Eu sabia que Deus ia suprir as minhas necessidades. Quando dava 6 meses, eu pegava lá meu 13º, metade do 10º que saía, né? Juntava com mais um dinheirinho, meu esposo me ajudava, ia lá, pagava 6 meses de faculdade, renovava a matrícula, estudava mais 6 meses, sem pagar. No final do ano, pegava o 13º, juntava mais dinheirinho e pagava. E assim eu fiz 3 anos e meio de faculdade, pagando de 6 em 6 meses. Então, preste bem atenção, o Senhor sabe onde está o nosso recurso. Não desisti por conta disso, porque eu sabia que eu estava debaixo de uma promessa e de uma bênção que o Senhor tinha para a minha vida. Então, esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Tão bonito, né, gente? Jesus, ele está preocupado com a nossa vida financeira também, não somente com a nossa vida espiritual. Vamos ver mais um segredo? Tô acabando já, gente. Tô finalizando, tá? Jesus ensinou os pescadores onde lançar as suas redes. Olha só, presta bem atenção no que eu vou ler aqui. Depois eu vou mostrar o livro, tá? Eu me baseei nesse livro aqui para fazer essa live hoje. Jesus visitou as pessoas onde elas trabalhavam. Você crê que Jesus visita o teu local de trabalho? Jesus visitou as pessoas onde elas trabalhavam. Jesus estava interessado no trabalho dessas pessoas e mandou que elas lançassem as redes no lugar certo, no momento certo, para apanhar os peixes. Financeiro. Os discípulos tiveram confiança suficiente no conhecimento de Jesus para irem à frente e lançarem as redes novamente em obediência total ao Senhor. Eles pescaram mais peixes do que nunca, tanto que as redes se romperam. Você crê que Jesus pode visitar as suas finanças, seu local de trabalho e as suas redes quase se romperem de tanta bênção? Eu creio, gente, eu pego essa palavra para mim. O sucesso desses discípulos foi tão notável que eles tiveram que arrumar parceiros para ajudar a puxar a rede de tanto peixe que tinha. Quando os discípulos constataram o conhecimento extraordinário que Jesus tinha e o interesse que Jesus tinha na vida deles, né? Eles perceberam quão limitados eles eram e quão pecadores eles eram. Eles reconheceram que estavam diante de Deus ali. Os discípulos levaram então os seus barcos para a terra e decidiram: eu vou seguir esse líder, porque esse líder sabe o que está fazendo com a nossa vida. Então, gente, segue o líder. Segue o líder. O líder é Jesus. Segue o líder. Jesus gastou tempo para mostrar a um dos seus discípulos onde ele ia conseguir dinheiro para pagar impostos. Quando chegaram para cobrar impostos de Pedro, Pedro, vai lá no mar,
joga o anzol, joga o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar. Quando você pegar esse peixe, abre a boca dele. Vai ter uma moeda lá dentro. Paga o seu imposto, paga o meu também. Não é lindo, gente? A Catiane falou, como Deus está falando comigo nessa live. Coisas específicas. Deus é lindo demais. Glória a Deus, Catiane. Eu creio. Gente, eu tô falando porque eu já vivi. Eu já vivi isso. E eu continuo vivendo até hoje. Né? De você não saber como que Deus vai fazer. Mas Deus sabe onde está o recurso, gente. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe onde está o recurso. Então, segue o líder. Segue o líder. Você acha que Jesus não estava preocupado? Porque Pedro tinha que pagar o imposto, inclusive Jesus também tinha que pagar. Pedro, não se preocupa, tu tá comigo. Tu tá comigo, Pedro. Não se preocupa que não vai faltar recurso não para você não. Você tá comigo, tu tá com o líder. Então, se você está seguindo o líder, nada vai te faltar. Então, segue o líder de verdade que é Jesus. Jesus mostrou para as pessoas onde o recurso poderia ser encontrado. Ele motivou as pessoas a tentarem novamente. Não conseguiu? Tenta novamente. Agora você está indo com uma palavra direcionada. Se até aqui você não tinha direcionamento, hoje Deus está te dando um direcionamento. Até aqui você não tinha direcionamento, mas agora Jesus falou, vai lá, lança de novo a rede. Mas a gente trabalhou a noite toda, não pegou nada. Vocês trabalharam com a força de vocês, com a inteligência de vocês, com aquilo que vocês achavam. Mas agora vocês vão trabalhar dentro da minha direção, dentro do meu direcionamento. E quando Deus está na direção da nossa vida, não falta nada. Eu creio nisso e eu vivo isso diariamente. Então, Jesus falou assim, olha, vocês querem uma prova de que eu sou o líder mesmo? Vocês querem uma prova? Eu estou interessado na vida de vocês também. Não é só na vida espiritual, não. Estou interessado em todas as áreas da sua vida. Jesus é o líder completo, que nos abençoa de uma forma completa. Ele não deixa áreas desprotegidas na nossa vida. Ele não deixa áreas descobertas na nossa vida. Se você está trabalhando para Deus, fica certo disso. O Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida. Então, para finalizar aqui, eu vou dar o último segredo da liderança de Jesus de hoje, que ainda tem a segunda parte dessa live, tá, gente? Jesus foi aonde ele nunca tinha ido. Segredo da liderança de Jesus. Então, a geografia, ela também faz diferença na nossa vida. Preste atenção. Tem coisas que Deus só vai fazer quando você levantar o bumbum do sofá, sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa também. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que você tem que se levantar e fazer. Jesus falou assim, olha, vai lá, joga a rede de novo, vai lá. Então, Pedro teve que, mesmo tendo trabalhado a noite toda, ele se levantou e jogou a rede onde Jesus mandou ele jogar. Então, geografia faz a diferença. A atmosfera influencia. O clima influencia. Então, nós somos sementes. Nossos produtos são sementes. Nossos negócios são sementes. Mas, de vez em quando, a gente vai ter que sair do lugar. Mudar de posição, para que a gente atinja o nosso potencial. Se você é um abacaxi, ficar num lugar frio não vai te ajudar. Plantar abacaxi no Alasca não vai dar certo. Então você precisa perceber que tem lugares que não são para você. E você precisa levantar e sair daquele lugar. A geografia importa, tanto importa que Deus falou com Abraão, levanta, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus queria trabalhar na vida de Abraão, mas não podia ser ali onde ele estava. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ser convidados por Deus para sair, mudar a geografia. Não, agora você precisa conhecer novas pessoas, você precisa estar nesse lugar. E a gente precisa entender isso, que ser bênção e ser sucesso, às vezes, depende de uma mudança de geografia. Então, precisamos aprender a valorizar as oportunidades, a ajudar pessoas a se preparar para enxergar as oportunidades, ver os obstáculos
como oportunidades também. Então, a gente precisa entender que existem tempos de mudança na nossa vida. Existem estações diferentes na nossa vida. Um ciclo termina para outro começar, e nós precisamos entender e discernir esse tempo. Mudanças são necessárias. Meu esposo fala assim, a única coisa certa são as mudanças. E realmente, se a gente ficar focado só numa coisa só, a gente vai perder muita oportunidade na vida. As coisas mudam, os ciclos mudam. Entra um ciclo novo, começa outro, e a gente precisa entender quando um ciclo acabou e quando outro ciclo está começando. Não adianta ficar preso em estação passada. Não adianta ficar preso em situações passadas. Passado foi legal, tchau, mas já foi. Se ele foi bom, se ele foi ruim, ele já foi. Deus tem coisas para fazer na nossa vida lá na frente. Esse foi um dos princípios que Jesus nos deixou. Falei alguns princípios aqui, gente. Princípios da liderança de Jesus. Jesus foi o maior líder que já existiu. Nunca ninguém superou Jesus e nunca ninguém vai superar. Um grande líder, e ele tem muitos princípios para nos ensinar. Você gostou de aprender alguns princípios hoje? Essa live não encerra aqui. Essa live foi a parte 1 dos princípios de liderança de Jesus. Próxima semana nós vamos estar falando a outra parte dos princípios. Se você chegou agora, a live vai ficar gravada. Assiste essa live depois. Com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida. Lá se colocou aí, na idade de 50 anos, ela fez a primeira faculdade. Olha só, gente. Nunca é tarde. Deus proveu tudo financeiramente. Glória a Deus. Laice disse que gostou bastante, né? E eu creio nisso, Laice. A Cátia também colocou aí, ó. Catiane Alcântara colocou aí. Muito importante também andarmos com pessoas que têm propósitos parecidos com o nosso. Somos influenciados no meio a qual estamos inseridos, com certeza. Pastora Márcia Maciel, eu aprendi muito com ela, né? Quando eu trabalhei com ela ali no Mulheres Conectadas, ali na PIB de Campo Grande, hoje ela tá na Penha. Ela falava muito isso. Cola com quem é bênção. Cola com quem é bênção. É bênção? Cola com quem é bênção. Por quê? Porque é um princípio de sucesso, né? Você tem que escolher as pessoas que vão conviver contigo, porque você é influenciado. A Mocione colocou aí, ó. E ela quer saber o livro. A Amanda colocou chaves maravilhosas para nossa vida. A Amandinha tá aí, gente, desde o início. Agora, tchananã, qual é o livro? Vou passar para você agora, com certeza. Que coisa boa a gente tem que falar mesmo. Eu fiz essa live baseada nesse livro aqui poderoso, gente. Um livro abençoado, ó. Depois eu vou colocar a foto dele, porque aqui fica ao contrário, né? Qual o nome do livro? Os Segredos da Liderança de Jesus, Mike Murdock. Eu amo, tem vários livros do pastor Mike Murdock. Os Segredos da Liderança de Jesus, Mike Murdock. Gente, esse livro é maravilhoso. Tô colocando aqui agora, gente, ó. Tá? Os Segredos da Liderança de Jesus. Depois eu vou colocar a foto dele lá no meu Instagram, como que tá direitinho, porque aqui fica ao contrário, fica espelhado, né? É esse livro aqui, tá? Baseado, minha live hoje e semana que vem, se Deus permitir, será baseado nesse livro aqui. O livro é grosso, gente. Compra o livro que você vai aprender muito. Não tem como eu falar tudo, né? A gente faz um resumo aqui, né? Das partes principais mais importantes. Mas se você quer ter o conteúdo completo, ó, compra o livro. Tô sempre dando dica de livros bons aqui, tá? Para o teu crescimento. Os Segredos da Liderança de Jesus. Semana que vem, nós vamos continuar essa live. Vamos continuar esses Segredos da Liderança de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, gente, por esse apoio aqui. Toda quinta-feira tem um grupo de pessoas aqui, sempre aqui me apoiando. Gente, me ajuda para que mais pessoas ouçam essa live. Toca nesse aviãozinho, não dói, não faz cosquinha, tá, gente? Só apertar nesse aviãozinho que tá aí, ó, debaixo de você, ó. Aperta o aviãozinho e manda essa live para alguém. Marca na sua rede social. Gente, assistir uma live abençoada. Abençoa outras pessoas também. Porque dá e você vai receber. É um segredo. Dê e você será abençoado. Então, se você está multiplicando a palavra, se você está semeando a palavra, imagine como isso de retorno vai vir para a tua vida espiritual. Vai vir muita coisa boa de retorno para a tua vida. Então, por favor, marca alguém aí, manda um coraçãozinho, manda esse aviãozinho para alguém aí e com certeza o Senhor vai te abençoar muito. Ótima noite para vocês, bom final de semana, que Deus abençoe e guarde a sua vida,
todas as áreas da sua vida. E fica a dica, segue o líder Jesus, porque o nosso líder só tem coisas boas para nós. Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser.